Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje é dia 10/3. Vamos fazer um fechamento de mercado aqui, falando especialmente do Usatec e do Bitcoin. Ambos os cenários 100% alertados dentro do Morning Call. Então, quero fazer mais no intuito aqui educacional, mostrar para vocês. Bitcoin acabei não conseguindo pegar, mas o Usatec peguei parte do movimento de queda conforme eu alertei no Morning Call. Vamos começar por Zatec, quero mostrar para vocês todo o racional desse trade, dessa operação. Então, começando lá pelo diário, né, eu alertei a galera que pelo diário o Zatec estava num movimento, numa tendência, obviamente, de queda, já tinha passado as duas médias de 200, né, e pelo diário, assim, não tem nada muito conclusivo em termos de médias e tudo mais, porém, o que era mais importante, né, com relação ao diário, era que o Zatec havia ativado aqui, ó, uma estrutura de topo duplo. E dado esse movimento de queda, né, nos dias anteriores, ele poderia vir buscar o alvo desse espelhamento, ó. Se a gente trabalhar com o alvo de Fibonacci, você vai ver que ele dá exatamente nessa linha tracejada aqui, ó. Então, se eu pegar esse topo com essa mínima, ó, primeiro alvo estava exatamente aqui. Ele até acabou passando um pouco, mas no início do dia era o alvo de interesse para a gente. Quando a gente desce para os 60 minutos, hoje de manhã eu alertei o pessoal também que logo cedo o Zatec havia deixado um candle de ignição de venda, né? Acho que era 6 horas da manhã, mais ou menos, com alinhamento de 9, 20, 50, 72 e as 200 aqui em cima. Ou seja, isso daqui é gatilho de continuidade de queda. Junto do diário é um grande sinal de continuidade baixista. E esse movimento aqui, ó, que ele fez na sequência, né, esse enfraquecimento que ele fez, quando a gente joga no tempo gráfico menor, nada mais é que uma estrutura de pullback, né, para depois, quando ele perde, dar continuidade para baixo. Então vamos jogar no 15 minutos para ver isso? Olha lá, ó. Olha que coisa linda aqui, ó, pelo 15 minutos. Ele deixou um gatilho de continuidade aqui e deixou um, no meu ponto de vista, mais bonito ainda até aqui, ó, pelo 15 minutos. Né? A galera que conhece aí as estratégias e tudo mais sabe que isso daqui é um PC de venda, tá bom? Ah, Samuel, mas não tinha uma retração aqui, ó, de Fibo pegando esse movimento de alta com desse topo com esse fundo? Sim, a gente tinha de fato um 61%, até com o fundo anterior aqui. Era um possível risco para essa operação de venda, porém, né, quando a gente estava no Morning Call, o que eu visualizei? Quando o mercado efetuou, né, esses dois candles ali do 15 minutos, um foi às 6h50 da manhã, estava tomando café, nem estava vendo o gráfico, e outro foi às 8h30, estava vindo para o QG. Eu, sendo bem sincero, se eu estivesse na frente do computador, eu teria pego esse candle assumindo o risco do 61, de ir contra esse 61. Por quê? Porque eu entendo que o cenário macro e micro estava favorável ao rompimento desse 61. E até se a gente for ver de maneira mais isolada, isso daqui, ó, lembra uma estrutura de triângulo descendente. Quem não conhece essas estruturas, quem não conhece essas figuras gráficas e como interpretá-las e trabalhar com elas da melhor maneira possível, me chama no particular, que dentro do curso Start eu ensino tudo isso para vocês de maneira extremamente detalhada, como trabalhar com as estruturas, com Fibo, com médias móveis. Então, tudo isso eu ensino dentro do curso Start. Me chama ali no Instagram depois que eu passo maiores informações. Então, isso daqui é uma estrutura de triângulo descendente. Ó. A gente nota uma pressão constante de compra, só que uma pressão de venda cada vez maior. Por quê? Porque ele está fazendo topos descendentes, ou seja, a pressão de venda está sendo cada vez maior, né? Eh, e aí, o que é importante falar? Então, como eu falei, eu não vi esse trade aqui, mas eu teria assumido esse risco de entrar contra esse 61. Até ó, antes mesmo, ó, o mercado já havia deixado um baita de um gatilho de venda aqui, ó. Deixa eu pintar ali da amarela. E já tinha deixado um baita de um gatilho de venda que acabou sendo estopado. Mas quando ele vem ancorar nessa média de 50 e fecha, que é um 2 3 de venda, para mim eu pegaria, se eu tivesse estopado nesse candle aqui, eu pegaria a venda de novo aqui. Se eu não tivesse pego a venda, eu teria entrado, né, aqui. Só que o que eu falei pro pessoal no Morning Call? Falei, galera, já que a gente perdeu o bonde, né? O bonde já passou aqui, perdemos a oportunidade. Vamos aguardar uma próxima. O que a gente precisava aguardar? Basicamente, uma estrutura de pullback pós-rompimento dessa microestrutura de triângulo descendente, rompendo a região aqui, ó, de 61%,
com gatilho no micro a favor do macro, né? Se a gente olhar os 15 minutos, olha o que o 15 minutos veio fazer aqui, ó. Veio corrigir na média móvel de 9, beleza? Então, 15 minutos ancorou na média móvel de 9, os 5 minutos fez um pullback pós-rompimento e deixou um belíssimo candle de venda aqui, ó, no meu ponto de vista, pelo 5, aqui, ó, tá bom? Então, deixou esse gatilho de venda, eu efetuei a venda desse candle, tá bom? Acabei sendo estopado logo na sequência, porque entrou um certo fluxo de compra aqui, ó, do nada, só que o trade não foi desconfigurado, apenas entrou um fluxo, e aí vocês sabem muito bem, eu já venho falando há um bom tempo para vocês, que no mercado lá fora a gente tem que trabalhar com stops um pouco mais folgados pelo 15 minutos, sempre aguardando romper o topo ou fundo anterior para movimentar esses stops. Então aqui, ó, quando ele violou aqui, meu stop estava aqui, né? Quando ele me estopou aqui e voltou a virar para baixo, eu peguei a compra de novo, entendendo que o cenário macro não havia sido alterado. Isso daqui foi apenas um fluxo micro, intraday, né? Dos 5, dos 2 minutos aqui, que acabou me estopando. De repente, se ele tivesse vindo até nas 50, dava para ter pego de novo nas 50, muito parecido com o que aconteceu aqui. Então, ter essa sensibilidade é muito importante. Não quer dizer que você estopou, você tem que sair comprando ou vendendo de novo a qualquer custo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que quando você tem um cenário macro bem definido, uma tendência bem definida, e o mercado, por, né, às vezes, questão de fluxo de estopa, se esse cenário não for alterado no macro, você pode arriscar uma venda de novo, obviamente mensurando esse risco, tá bom? E aí, qual que era o meu alvo dessa operação? Meu alvo estava aqui nessa região de fundo com o pivot point, né? Eu tinha um pivot point aqui nessa região. Não pagou, sendo bem sincero, não pagou o melhor risco-retorno possível. Eu já peguei operações muito melhores, mas foi o suficiente, né? Acabei recuperando o stop anterior e ainda saí com US$ 700 de lucro nessa operação, beleza? Falando agora do Bitcoin. Ah, antes ainda só de falar do Bitcoin, ó, olha que interessante, né? A partir do momento que o Zatec ativou, né, essa estrutura de espelhamento aqui, ó, olha que legal isso daqui, tá? Se eu pegar esse topo com esse fundo aqui, ó, aqui também era a região do primeiro alvo. Então, por isso que eu saí nessa região aqui, ó. Primeiro alvo, pivot point e fundo anterior. E, além de tudo isso, aqui era uma região, ó, se eu jogar lá pelo diário de novo, de 50% macro dessa retração, tá bom? Ah, Samuel, passou, foi embora. Você não poderia ter feito só parcial? Até poderia, mas como era bem na abertura, no horário da abertura do americano, eu fiquei com um pouco de receio dele defender por conta do pivot point, tal, do fundo anterior, estourar para cima e aí devolver ou se estopar. Então, eu preferi recuperar, né, o que eu tinha perdido no trade anterior e ainda ficar para frente. Falei, se der outra coisa, depois eu pego. E aí, o outro cenário que eu gostaria de mostrar para vocês, né, foi do Bitcoin. No Morning Call eu comentei com o pessoal, né, pelos 60 minutos aqui, ó, que o Bitcoin havia, durante a noite e no dia anterior, né, ativado essa estrutura de espelhamento macro, beleza? E esse movimento que ele estava fazendo poderia ser um pullback em forma de bandeira no micro. Se eu jogar aqui no 15 minutos, a gente nota, a gente percebe essa bandeira claramente, ó. Ele jogando de um range para outro. De novo, se você ainda não domina, não conhece essas estruturas de mercado, me chama ali no Instagram que eu vou passar o curso Start, né, para vocês. As vagas deles estão abertas. E lá dentro do curso Start você vai aprender tudo isso detalhadamente. O que eu falei pro pessoal? Galera, o mercado está nessa bandeira aqui que não precisa aguardar. Rompimento. Na verdade, eu falei assim: vocês têm duas opções, né? Ou vocês pegam no risco aqui, ó, da linha de retorno da bandeira com a região da média de 200, que infelizmente ele acabou não tocando, ou vocês aguardam o mercado romper, ativar a estrutura da bandeira, pullback pós-rompimento, continuidade de baixa. Esse foi o racional do Bitcoin. E aí, quando a gente joga nos 5 minutos, olha que interessante o que ele fez aqui, ó. Ele fez um pullback, infelizmente não tocou na 50 do 5 minutos, né? Mas deixou um PFR e depois até, ó, formalizou aqui, ó, um baita de 1, 2, 3 de venda.
Tá vendo? Um baita no 2-3 de venda. E olha que interessante, Samuel. Infelizmente, eu queria ter pego na 50 do 15. Concordo com você, eu também. Não consegui pegar. Ele fechou 1-2-3 de venda, só que aqui o stop ficou muito caro. Concordo com você. Mas olha que interessante essa estrutura aqui, ó, pessoal, de barra ignorada. Isso daqui é conteúdo de mentoria, tá? Inclusive, ó. Barra ignorada. Quando ele ativa a barra ignorada, daria, né? Galera que está mais ligado no operacional, daria para pegar a venda aqui, de repente até deixando o stop em cima da barra ignorada. Porque o que efetivamente é a barra ignorada? Nada mais é que uma estrutura de pivôzinho aqui, ó, de baixa. Se eu jogar no 2 minutos, olha como isso daqui fica mais claro, ó. Olha o pivôzinho de baixa aqui, ó. Então você estaria pegando a ativação da barra ignorada com o stop aqui em cima, stop curto. É um trade de continuidade um pouco mais de risco, né? Porque às vezes se ele corrige um pouco mais, ele te estopa, mas se ele dá continuidade como foi hoje, você tem um stop extremamente curto. Olha aqui o tamanho do stop, não. Para um alvo extremamente longo, que era aqui embaixo, ó. Pagaria o quê? Uns 4, 5 para 1 esse alvo? Tá vendo? Por que que o alvo era aqui embaixo, Samuel? Porque aqui, ó, também, ó, se a gente pegar, deixa eu voltar aqui por 15 minutos. Se a gente pegar aqui, ó, o Bitcoin, aqui nós tínhamos um pivot point, tá vendo? Tínhamos um pivot point, tínhamos uma retração de 61 macro, que eu já mostro para vocês, e foi terceiro alvo desse espelhamento aqui, ó. Então, se eu pegar essa microestrutura aqui, pegando esse topo com esse fundo, primeiro alvo, segundo alvo, terceiro alvo, dá exatamente nessa região. Tá bom? Infelizmente não peguei esse trade porque eu estava almoçando. Eu não, acabei não vendo. Foi bem na hora aqui, ó, meio-dia e 45, não estava na frente da tela aqui, nem olhei pelo celular. Infelizmente acabei não pegando. Mas, né, aquela questão lá, ó, 570 pontos de stop, mais ou menos, né? Para um alvo aí de quanto? Vamos arredondar aqui, ó. 1975, 2.000 pontos que seja. Beleza? 4 para 1 pagou esse trade, tá bom? Então, esse é o racional das duas melhores operações que eu vi hoje e que foram 100% alertadas no Morning Call. Então, se você está aqui no grupo do WhatsApp, permaneça no grupo, que eu vou continuar gerando esse tipo de conteúdo aí para você. Se você não está, entra no link que eu postei hoje lá no meu Instagram e faça parte do grupo aí do WhatsApp, beleza? Tamo junto.